Os brasileiros estão cada vez mais exigentes na hora de escolher o copo certo para degustar uma cerveja artesanal. Aqui a gente tem uma variedade imensa de copos e taças. E ao meu lado, o sommelier Yuri, que vai falar para a gente um pouquinho sobre essas taças, esses copos. Yuri, faz a diferença mesmo escolher a cerveja e escolher o copo certo, ou isso é frescura? Não, faz diferença sim, não é frescura de brasileiro não, e quem nos ensina isso muito bem são os belgas, com essa cultura muito rica de servir uma cerveja numa taça que seja mais apropriada para ela, que vai fazer com que a experiência degustativa do consumidor seja mais rica, seja mais completa, para que ele possa estar experimentando os sutis aromas e sabores que aquela cerveja pode proporcionar. Explica pra gente um pouquinho de cada modelo e para que tipo de cerveja eu posso estar tomando. Isso aqui é uma tulipa, é isso? Algumas cervejarias procuram fazer algum copo que seja específico para a cerveja dela. Como a gente tem um exemplo da Delirium Tremens ou da Duvel, que são da Bélgica, ou até mesmo da IP Amarelo da cerveja Blumenau. Mas a gente tem outros copos que já seriam como, por exemplo, Coringas. O brasileiro costuma utilizar muito essa taça Pocal, que encontra-se facilmente nos supermercados ou em casas especializadas para qualquer tipo de cerveja. Já da Alemanha a gente tem esse copo sommelier da Schneider Weiss ou o ISO, que você encontra tanto de vidro quanto de cristal, para você experimentar qualquer tipo de cerveja. Eu vejo ali que você tem esse copo, ele é para que tipo de cerveja? Esse copo aqui, ele foi baseado num copo típico ou criado por italianos, o Teco, que na realidade tem a boca mais fechada, que faz com que concentre os aromas daquela cerveja, principalmente as mais delicadas, para que o consumidor consiga apreciar mais facilmente aquele aroma. Aqui eu tenho uma outra taça que é totalmente diferente, né? Ela é mais aberta. Essa, no caso, é uma taça em modelo de abadia, que você pode servir cervejas de estilo belgas, como a Double, a Blonde Ale, a Triple, seriam alguns dos estilos produzidos na Bélgica ou até mesmo aqui no Brasil, reproduzidos aqui no Brasil, que ficariam muito bem nessa taça. Esse copo é para a gente servir aquela cerveja que no finalzinho a gente dá uma mexidinha e tem que colocar a cerveja inteira ali dentro, é isso? Exatamente, as típicas cervejas de trigo alemãs, né? O propósito é realmente você conseguir servir a garrafa inteira, mas no final você conseguir pegar aquele resquício de levedura ali ainda e adicioná-la à cerveja para você ter uma experiência melhor sensorialmente falando, e não só isso, no paladar, no corpo, ela preenche mais a boca com aquele finalzinho daquela garrafa. O Yuri estava falando para mim aqui agora que lá na Bélgica, se você tomar uma cerveja e pedir um copo de plástico para tomar a cerveja, é uma ofensa. Verdade, a gente teve uma experiência não muito agradável com isso, né? Que é aquele costume do brasileiro, né? Ah, não, vou sair do bar, vou pegar um copinho de plástico e vou sair bebendo. Não. Ou você completa de tomar a cerveja aqui no bar na taça ideal para ela, ou você deixa ela aqui. A gente tem o costume de colocar o copo um pouquinho antes no freezer para o copo gelar. Isso é bom? Isso é certo fazer? Na prática, não. Tá? Você vai acabar tirando algumas características sensoriais da cerveja, principalmente essas cervejas mais elaboradas, as artesanais, que tem muito sabor e aroma para te oferecer. Você vai acabar matando um pouco disso, refrigerando o copo. Aqui tem uma variedade enorme de copos e o Yuri falou que aqui na Beer Villa são mais de 60 tipos de copos. Então, para cada copo, você tem uma cerveja para servir, é isso? Exatamente. A gente preza muito pela diversidade de cervejas, consequentemente, essa diversidade tem que ser acompanhada pelos copos. É difícil ter um copo específico para todo tipo de cerveja, mas a gente procura sempre ter a melhor opção para aquele rótulo de cerveja, para aquele rótulo de chopp em específico. Eu queria saber se tem uma forma correta da gente lavar o copo. Lavar um copo da forma ideal, com a parte amarela, para você não estragar o decalque do copo, com sabão neutro e água, é o suficiente. Mas na hora de enxugar, a forma correta é sempre deixar ele escorrer sozinho, não com pano, porque vai deixar resquícios daquele pano que vai influenciar na tua degustação depois. E até uma forma de você avaliar se aquele copo realmente está limpo mesmo, sem resquícios de sujeira ou até mesmo do detergente que você utilizou para lavar, é quando você serve aquela cerveja e infelizmente nas laterais dos copos
ficam aquelas bolinhas. Aquilo é sinal de que o copo está sujo e você com certeza vai ter notas sensoriais desagradáveis depois, por melhor que seja a cerveja. Os copos são produzidos com vários materiais. Quais materiais seriam esses e qual é o material ideal? Historicamente, na realidade, é recente a fabricação de copos em cristal e vidro que seriam os ideais e os mais apropriados, tá? Para qualquer tipo de bebida, na realidade. Mas, antes disso, a gente tinha copos, canecas que eram utilizadas de madeira, de metal, de couro e assim por diante. Até hoje, na realidade, é utilizado muito porcelana, principalmente ali na região da Baviera, principalmente na época da Oktoberfest, até mesmo aqui no Brasil, né? Se for para eu ter 3 copos em casa, para que eu possa servir vários tipos de cerveja, que copos seriam esses? O que você indicaria? A variedade ideal de copos que você poderia ter em casa e que você encontra facilmente seriam eles: a caldeireta, que poderia ser utilizado tanto para cervejas claras, as típicas pilsens hoje, como para estilos americanos e ingleses, mais maltados, mais lupulados. A Pocal, que também poderia ser utilizado para cervejas claras como as pilsens, muito consumidas no Brasil, como para outros estilos mais complexos como as cervejas belgas, por exemplo. Okay? Agora, um copo que também é indispensável, não pode faltar, típico copo para cerveja de trigo, que na minha opinião não pode ser substituído por nenhum outro tipo de copo. A cerveja de trigo tem que ser servida no copo ideal para ela e de preferência de uma vez só, toda a garrafa, porque senão você infelizmente não vai estar podendo experimentar ela da melhor forma possível. Muito obrigada, Yuri, aqui pelas suas dicas, e para você de casa, então ficam aí 3 dicas de copos para você tomar a sua cerveja.